A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Estamos mais uma vez aqui para juntos aprendermos a nossa lição, a lição da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida e já inicio lhe fazendo um convite. A você que não se inscreveu ainda em nosso canal, eu te convido a se inscrever. A você também a deixar o seu like, ativar o sininho para assim receber notificação quando nossos vídeos chegarem. E claro, te convido a comentar e me dizer de onde é você, para que nós possamos nos conhecer mais um pouquinho. Vamos fazer uma oração? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, meu Senhor, somos gratos, ó Deus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo a tua palavra. Senhor, que através do teu Espírito Santo nós possamos aprender, para que possamos atribuir a ti, Pai, um culto racional, um culto com entendimento. Senhor, abençoe todos que por aqui passarem, abençoe aqueles que também vão se inscrever, abençoe cada igreja comprometida com a tua santa palavra. É que eu te peço, ó Senhor, e já creio e já agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos aqui no segundo trimestre do ano de 2024 e chegamos à segunda lição, a qual ela tem o tema: escolha entre a porta estreita e a porta larga. E claro, também eu quero aqui me apresentar, né, gente? Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou da Assembleia de Deus em Linhares, na cidade de Juiz de Fora. E como você, amo aprender a palavra do Senhor, lá na igreja eu sirvo como superintendente também, professora da Escola Bíblica Dominical, desde o início da minha conversão. Sempre estive ali envolvido com a Escola Bíblica Dominical, com o aprendizado da palavra. Então, Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos. Gente, estamos no segundo trimestre do ano de 2024 e nós chegamos aqui à nossa segunda lição. A lição, ela tem o tema: a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Texto áureo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos
de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos para os objetivos da lição. Explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado, do ponto de vista bíblico e teológico. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Nós temos 3 tópicos nessa lição, que cada um dos tópicos e temos 3 subtópicos. No tópico primeiro, vamos falar portas e caminhos. Tem seus subtópicos: a porta estreita, o caminho apertado, porta larga e caminho espaçoso. O tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil? Aí tem os 3 subtópicos. Uma porta aberta, porém difícil. As oportunidades da porta larga são atraentes. Depois, as razões das exigências. No tópico 3, vai estar falando entrando pela porta e pelo caminho do céu, com seus 3 subtópicos: arrependimento de pecados, confissão de pecados e produzindo frutos dignos de arrependimento. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o símbolo da porta estreita e da porta larga. Nós vamos aqui pontuar sobre o caminho apertado e também o caminho espaçoso. Quando nós vemos o primeiro versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver ali escribas e também fariseus que eles estavam ali julgando falsamente a si mesmos e também as outras pessoas. Sabemos que desde aqueles primórdios, Senhor Jesus, ele sempre nos falou também sobre falsos profetas que vêm ao mundo, isso desde os primórdios ali do tempo de Cristo. Mas nós precisamos entender que um dos maiores perigos, há o perigo dos falsos profetas, mas também há um grande perigo, que é o de enganar a nós mesmos. Quando nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ver ali que o Senhor Jesus ele está falando grande parte acerca também de julgamento. E no capítulo 7, nós vamos ver que ele vai falar no versículo 13 e no versículo 14 sobre a escolha dessa porta, né? A porta estreita, e falando também da porta larga, a porta espaçosa. Haja vista que quando o Senhor Jesus, ele fala esse tema porta estreita, ele já fala entrai por ela. Ele já nos mostra que ele ao mesmo tempo que ele usa para apresentar essa porta estreita, ele fala entrai por essa porta. Ou seja, que ali é o desejo do Senhor que todos nós possamos entrar por essa porta. No tópico, subtópico primeiro da nossa lição, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita. Nós sabemos aí que quando nós vamos olhar lá na literatura judaica, lá nos tempos, nós vamos ver que tinha ali as portas, principalmente nos muros da cidade, sempre havia uma porta. Tinha também porta
na entrada, a porta geralmente é na entrada do edifício, de uma casa. Nós vamos ver a porta ali quando era a entrada de uma cidade. A porta é aquilo que dá acesso, ou seja, é o local de entrada para se chegar a um lugar. Falando sobre porta, quando nós vamos falar porta em seu uso literal, nós vamos ver que lá as portas, desde o Antigo Testamento e nos nossos dias atuais, as portas são coisas comuns. Essas portas eram o quê? Eram feitas de madeira, mas às vezes também feito de espessos pedaços de pedra, tanto para casa, também para tumbas. Nós vamos também ver que muitas das vezes tinha ali os seus cadeados, alguns feitos de madeira, outros de latão e outros também de ferro. Quando nós vamos falar sobre as tendas, elas também tinham as portas, ou seja, o local de entrada. E essas aberturas eram cobertas com uma aba. Quando nós falamos na parte do uso figurativo da palavra porta, nós vamos ver que porta, o seu uso mais frequente no modo figurativo, quer dizer o quê? É um símbolo de oportunidade. Especialmente também para o testemunho ou serviço cristão. De fato, o termo porta também é para representar o quê? Um caminho pelo qual uma pessoa entra num lugar. Então, o Senhor Jesus, quando ele está se referindo à porta ali, no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai dizer sobre a porta estreita. Quando nós vemos a questão de uma porta estreita, ou seja, é uma porta menor, ou seja, é uma porta com mais que o acesso não é tão fácil, não é um acesso fácil. E é interessante que quando uma porta ela é estreita, isso quer dizer que as pessoas não podem entrar de forma coletiva, mas sim de forma individual. E a gente pontuar isso é muito importante, por quê? Porque assim é a nossa fé, assim é a nossa renúncia, ela é individual. A porta estreita não quer dizer que dá acesso para todos passar de uma vez, mas ela nos diz que é individualmente. O Senhor Jesus, quando ele está tratando aqui de porta estreita, ele está falando de um caminho apertado. E quando o Senhor está falando, para que esse caminho? É a nossa jornada para o céu. Lembra que na lição passada nós pontuamos ali muito sobre a palavra regeneração. Então, regenerados pelo poder da palavra, regenerados pelo poder do Espírito Santo, agora nós temos o nosso caráter transformado, o nosso caráter mudado, a nossa conduta diferenciada. Outrora que nós éramos ali, sujeitos ao processo da queda, mas agora regenerados por Cristo, nós agora somos mudados. E o nosso foco não é terra, o nosso foco é o céu. Nós iniciamos uma jornada para o céu e precisamos entender que a porta para o céu, ela é o quê? Uma porta estreita. A porta estreita, então, quer dizer que a gente não pode entrar de qualquer maneira. Ou seja, carregando bagagens que não irão passar por essa porta. Quando nós vamos ler em Provérbios capítulo 15, no versículo 24, para o sábio, o caminho de vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, o que se trata aqui, a porta estreita, como eu já pontuei, é a nossa jornada para o céu. E essa jornada, nós temos que entender que a gente não pode carregar aquilo que não engrandece o nome do Senhor. Uma vez regenerados, temos nossa vida modificada. Não somos mais nós.
né? Mas Cristo em nós. Então, passou-se pela ali, aceitou-se a Cristo, né? Começou a regeneração através do Espírito Santo, passou-se pelo batismo, mas essa jornada, ela continua, ela não para por aí. E como coisa agora? Agora nós vamos nós vamos agora ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então, coisas que não conduzem a Deus, aquilo que não é do Senhor, nós temos que deixar para trás, porque a porta é estreita. Então, nós temos que renunciar, deixar algumas coisas para trás, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vamos ver aqui lá no Salmos 1, desde o Salmo 1, que é o primeiro Salmos do Saltério, nós vamos ver que vai dizer assim: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho do justo é uma caminhada estreita, ou seja, aonde nós negamos a nós mesmos, aonde nós não vivemos mais pelas nossas próprias vontades. A porta é estreita, é onde vai exigir de nós que, de maneira prática, que nós mostremos que é Cristo em nós. É interessante se nós formos olhar lá pelo início, né, do cristianismo, onde muitas das vezes os irmãos foram chamados de os Bíblia, os irmãos foram chamados como os do caminho, quer dizer, os do livro, os do caminho. E nós vamos ver que ali na igreja de Antioquia, nós vamos ver que ali pela primeira vez os irmãos são chamados o quê? De cristãos. O que fez eles serem chamados isso? É que a conduta deles, os passos que eles estão caminhando, é os passos que Cristo designou. Então, ser cristão é ser alguém que tem uma conduta coerente com Cristo que professa. Então, a porta, essas portas, né, a porta estreita é quando a gente deixa todo o nosso eu para trás. Para o quê? Para servir a Cristo. Aonde nós deixamos as nossas vontades. Esse negócio de estar na presença do Senhor, querendo, né, seguir essa jornada para o céu, ela requer renúncia de nós. Esse caminho, ele é apertado. Nós precisamos ter o quê? Renúncia. Não existe um evangelho sem cruz. Nós precisamos ter o quê? Renúncia. Porque esse caminho, ele é o quê? Ele é apertado. Ou seja, os desejos da carne, a vontade da carne, as coisas, né? As coisas velhas, elas não vão passar por este caminho. Para que nós possamos entrar nessa porta, nós precisamos verdadeiramente estar em Deus. Olha o que diz aqui, João capítulo 10, no versículo 9. Jesus está falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e encontrará pastagens. Então, a Bíblia diz que só há um remediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor Jesus está falando: olha, entrai pela porta estreita. E o que essa porta estreita, ela nos conduz? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, vai dizer: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, se não negarmos a nós mesmos, se a gente não eliminar o nosso eu, a gente não consegue passar por essa porta estreita, onde nós precisamos deixar
as coisas velhas para trás. Não tem como servir ao Senhor, não tem como seguir essa jornada para o céu se a gente não renunciar a nós mesmos, não renunciar à vontade da carne, não renunciar, nós vamos pontuar mais à frente sobre isso também, não renunciar o nosso eu, o nosso querer, não sermos limitados. Sabia que nós precisamos de ser limitados? Lembra quando Deus, ele cria ali Adão e depois Eva, e eles estão ali no jardim, no local do Éden? Deus fala que eles não eram para comer do fruto da árvore do meio do jardim. Ou seja, havia ali algo que eles precisavam o quê? Se pontuar, de não comer do fruto daquela árvore do bem, da ciência do bem, da árvore do meio do jardim, da ciência do bem e do mal. Então, Deus deixou a escolha deles. Olha, não é, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês vão morrer. E ali a escolha deles foi de comer aquele fruto, e nós vemos que desde então estamos ali sendo gerados em pecado. Mas todos aqueles que confessam a Cristo, se arrependeram, já tivemos aula sobre isso, eles são reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus, nós precisamos agora de termos atitude como cidadãos do céu. Quando nós vamos ver a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse caminho apertado, ao que diz, significa a nossa maneira de viver. Esse caminho apertado, ele é para aqueles que desejam e almejam a vida eterna. Então, a nossa maneira de viver, ela mudou. A nossa maneira de prosseguir, ela mudou. Então, nós agora somos uma nova pessoa. Nós agora, as nossas práticas mudaram, a nossa fala mudou, o nosso comportamento mudou. Então é isso, para entrar nessa porta estreita, para passar por esse caminho apertado, precisa de ter uma nova maneira de viver, ou seja, uma mudança de vida. Nós precisamos ter uma mudança de vida para podermos entrar e passar por esse caminho que quer dizer, quando quer dizer a palavra apertado, vem do grego que é tílibo, que significa prensar como uvas, ou espremer, ou pressionar o que? Com firmeza. É um caminho comprimido, é um caminho contraído, ou seja, é apertado. E não é fácil, gente. Todos nós que aceitamos a Cristo, a cada dia nós somos ali estreitados, nós somos ali peneirados, porque nós temos aqui uma luta que é a carne, né, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Nós ainda não estamos no corpo incorruptível, pelo contrário, nós estamos no corpo corruptível. Então a nossa maior luta é aqui em nós mesmos, aonde todo momento a carne, ela quer ceder aos desejos da carne, aos erros da carne, mas por isso que o espírito tem que estar forte, porque o caminho é apertado. Todos os dias nós temos que renunciar ao nosso eu, nós temos que renunciar às nossas vontades. Lá em João capítulo 8, no versículo 12, Cristo fala, eu sou a luz, né? A luz é Cristo, e os que seguem a Cristo não andam em trevas, ou seja, não pode ter treva em nós. Nós estamos trilhando um caminho apertado, onde nós estamos nessa luta contra a carne a todo momento, mas por amor o que? Ao nosso Senhor. O caminho apertado
é que nos leva a andar nos mandamentos de Cristo, nos ensinos de Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: e na verdade todas as coisas vos tenho por perda, pela superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo, para que possa ganhar Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, né? Quantas coisas ele perdeu. Então, esse caminho estreito, ele nos faz deixar coisas para trás. E Paulo fala, tudo que eu perdi, eu considero, olha o texto aqui, ele diz, eu considero como lixo. Por quê? Porque ele fez tudo isso para ganhar a Cristo. Ou seja, nós tem que deixar as coisas velhas para trás. Olha, o caminho, esse caminho estreito, essa porta estreita, muitas das vezes a gente olhamos para as pessoas e a gente entende, fulano não tem isso, não tem aquilo, e muitas das vezes achamos que isso é mérito, como também muitas das vezes a pessoa tem tantas coisas e a gente vê, nossa, Deus está abençoando essa pessoa, mas muitas das vezes a gente tem ali um julgamento errôneo. Se nós lermos aqui Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 10, vai falar a bem-aventurança em relação a Deus. Bem-aventurados são de espírito humilde, porque deles são o reino dos céus. Bem-aventurados são os que lamentam por seus pecados, porque eles serão o quê? Consolados. Bem-aventurados são os que têm poder sob controle, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de retidão moral, porque eles serão saciados. Bem-aventurado em relação aos homens, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados são os que de corações puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando insultarem a vós e perseguindo, mentindo, disseram toda palavra maldosa contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa recompensa será grande nos céus. Pois dessa maneira perseguiram também os profetas antes de vós. Então, a renúncia, muitas das vezes, a gente, no meio de uma luta, de uma situação dificultosa, no meio de uma injúria, de tantas coisas que nós passamos, a nossa carne, ela acaba querendo corresponder da mesma forma, mas nós lembramos que a porta é estreita e o nosso comportamento não é como antes, quando a gente não tinha confessado a Cristo, mas o nosso comportamento agora é diferente. Nós temos uma postura diferente. Então, muitas das vezes, vamos padecer humilhações, mas nós, mesmo assim, vamos renunciar o nosso eu. Para o quê? Para seguir a Cristo. Vamos negar a nós mesmos. Para o quê? Anunciar a Cristo. Quando nós negamos a nós mesmos, nós anunciamos a Cristo. Quando nós anunciamos a nós mesmos, nós renunciamos a Cristo. Então, a porta, ela é estreita, o caminho, ele é apertado, é um caminho apertado, onde requer de nós que nós não estejamos trazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então, a nossa vida, a nossa conduta, ela deve ser totalmente diferente. Outra pontuação, porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso significa o quê? Uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão
do mundo. Gente, uma vez que nós rendemos a Cristo, o nosso comportamento não pode se assimilar com o mundo, não pode ser aplaudido pelo mundo, não pode ser comparado com o mundo, não pode ser agradável para o mundo. A porta larga, essa porta larga, esse caminho, né? Esse caminho espaçoso, aonde Jesus fala que muitos têm passado por ele, é o caminho que não tem nada a ver. É o caminho que para você estar, você apenas tem que estar. Não precisa de uma mudança de vida, não precisa de uma mudança de fala, não precisa de uma mudança de comportamento. Esse caminho, essa porta larga, esse caminho espaçoso é onde você não precisa renunciar à tua vontade. Você pode continuar da forma que você está. Isso daí não é critério do reino. O Senhor, para estar na presença do Senhor, o Senhor requer de nós o quê? Um posicionamento. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência carnal, sendo por ela arrastado e seduzido. Ou seja, né, as pessoas têm andado direcionadas, né, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias ideias, têm deixado a palavra de Deus como orientação e têm seguido as suas próprias ideias, o seu próprio querer. Aqui cita lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, que fala que aquele povo estava com o povo como se não tivesse um rei. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que pensava. O povo estava totalmente desgovernado. Estava ali como se fosse, né, um caminhão num alto morro, sem freio, e sair atropelando tudo pela frente. Isso é uma regra, isso é uma conduta. Nós vamos ver aí que tem muitos, agora usando esse termo, que muitos usam nos dias atuais, que quando olham uma igreja, eu digo de espessura, questão de construção, e olha assim, nossa, ali é uma porta larga. Não, gente. Muitas das vezes são igrejas comprometidas com Deus. O que faz a porta larga é onde não se tem orientação da palavra, onde Cristo não é mais o centro. Cristo é alguém que eles falam, mas não é o centro do comando daquele lugar. Então, são pessoas que ficam ali sem limites. O termo grego para largo é espaçoso. Ou seja, o que é espaçoso? Cabe tudo, pode vir do jeito que tá. Não, isso pode. E enche de ideia e vai deixando a orientação da palavra de Deus para trás, vai deixando as coisas de Deus para trás, vai se aderindo a tantas novidades, vai trazer tanta coisa, e só vai se a porta é larga, vai cabendo tudo, e ali tem o quê? É um caminho espaçoso, mas a Bíblia vai dizer que a porta larga, que o caminho espaçoso, ele conduz para a morte. E qual que é essa morte, gente? Para a morte, não só lá naquele grande dia na eternidade, lago de fogo, mas a morte espiritual. Quantos lugares estão cheios de pessoas vazias de Deus? Porque está se colocando tudo, está deixando tudo, está colocando tudo e está só entrando ideias a cada dia. É novidade, é ideias novas, é querer novo, e vai deixando de fora, pelos próprios prazeres, vai deixando de fora a Bíblia, né? A Bíblia, que é a nossa conduta de fé, aonde a palavra de Deus não é mais o foco, mas sim as novas ideias, o novo jeito, o não tem nada a ver, tudo pode, e daí se vai. E essa porta, ela conduz ao caminho espaçoso, que é o caminho da perdição, o caminho fácil, aonde não te requer, não te ensina a renunciar, não te ensina
como o Senhor quer que você vivencia, você está indo e não tem mudança de vida. Este é a porta larga, este é o caminho espaçoso, e este caminho, ele conduz à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a porta larga e o caminho espaçoso significam uma vida sem compromisso com Cristo. Uma vida sem ter Cristo como prioridade. Isso sim é ser uma porta larga, um caminho espaçoso. Não se fala aqui em dimensão de edifício, mas fala sim de uma vida, de uma pessoa sem compromisso com Cristo. Tópico 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? É uma porta aberta, porém difícil. Por quê? Porque nessa porta não entra egoísmo, não entra um ego inflamado, não entra idolatria, não pode ser de qualquer maneira. A Bíblia fala sobre o egoísmo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerando uns aos outros mais importantes do que vós. Então, o egoísmo, ele é uma forma o quê? Que impede para que a alma atravesse essa porta. O egoísmo, quando uma pessoa ela só tá pensando em si mesma. Quando a pessoa ela não pensa no outro, não tem apatia pelo outro, ela pensa em só si próprio, nos benefícios próprios, ela pensa só mais nele. E isso é um grande impedimento para que as almas passem por essa porta. Quantos, de forma egoísta, têm ainda achado que têm vivido essa jornada para o céu, mas que estão aí cheios de egoísmo. E egoísmo ele não passa. Lembra que a porta ela é estreita. Quantos estão com o ego, o quê? O ego inflamado. Lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, vai falar: o amor não se vangloria, não se orgulha, ou seja, não é presunçoso. Nós estamos vendo aí que essa parte aí do ego, que nós estamos vendo aí, os homens orgulhosos de si mesmo. A outra questão também é idolatria. A palavra idolatria, ídolo, corpo, latria, adoração. Quantos têm constituído ídolos? Nós vamos ver que desde lá no tempo, né? Vamos falar ali de Moisés, quando Moisés sobe no Sinai e ele deixa o povo ali aos cuidados de Arão, seu irmão. Nós vamos ver que o povo ali pede Arão para construir um Deus e ali pega todos ali as joias daquele povo, quando sai fogo, ali é fundido um bezerro. Nós vamos ver que Israel, dentro do Velho Testamento, teve ali um grande ensinamento de Deus a não idolatrar, ou seja, é colocar algo acima de Deus. Muitos idolatram pessoas, muitos idolatram carros, muitos idolatram casas, muitos idolatram serviço, né? E isso tem feito o quê? Tem o que afastar dessa pessoa, dessa jornada para o céu, que são coisas que não vão passar por essa porta estreita. Deus nos fez para a adoração de seu nome, da glória de Deus. Então nós precisamos o quê? Estar a cada dia buscando ao Senhor, que a nossa vida entregue a Cristo, colocar tudo na direção do Senhor.
Nós vamos ver lá em Gálatas 5, capítulo 20, falar sobre a idolatria, como é o que? Obra da carne. A idolatria é obra da carne. E quantos estão apegados às coisas deste mundo e não se deleitam em adorar o Senhor? Estão presos, agarrados, inseridos nas coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus para trás. Então a porta ela está aberta. A porta ela está aberta, mas muitos não passam porque têm sido impedidos pelo egoísmo, por um ego inflamado, pela idolatria e por outras coisas mais. Nós vamos ver aqui, falando também, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é um caminho atraente. Haja vista que no caminho para a porta estreita, o que tem, muitas das vezes tem lágrimas, tem humilhações, tem muitas das coisas que aos olhos de muitos não são atraentes, mas pelo contrário, o caminho, as oportunidades da porta larga são atraentes para muitos. E muitos têm o quê? Andado nesse caminho, porque eles estão dominados pelas ilusões da vida. Palavra de Deus que diz que isso tudo passa, né? A vontade passa, mas a vontade de Deus, a vontade da carne passa, tudo isso passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre. As oportunidades da porta larga, se nós olharmos ali, após o batismo do Senhor Jesus, nós vamos ver o Satanás intentando a Jesus, tentando trazer ali essa atração, né, dessa porta larga. Quando ele vai levar o Senhor Jesus a um monte alto, e ele vai dizer assim, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então o inimigo mostrou toda aquela atração dessas coisas terrenas, e muitos estão se perdendo nessa ilusão da vida, nessa ilusão do inimigo. Estão perdendo ali o foco que é Cristo e estão ali, estão atraídos por essas oportunidades da porta larga. Mas quando o inimigo leva o Senhor ao monte alto, o diabo leva o Senhor ao monte alto, e o Senhor vai dizer assim para ele, o inimigo vai dizer, todas essas coisas eu daria a ti, se prostrado me adorares. Mas o Senhor fala, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então nós estamos vendo ali muitos sendo sucumbidos a essa fantasia, dessas oportunidades atraentes da porta larga. Quantos têm se perdido com essa atração da porta larga? Mas Paulo diz assim, as aflições deste mundo não hão de se comparar à glória de Deus, a não ser revelada em Cristo Jesus. Então, há essa porta larga, esses prazeres, esses deleites, essas libertinagens não são atração para aqueles que já foram atraídos pela graça, para aqueles que têm em Cristo a sua prioridade. Então, as oportunidades da porta larga, ela é atraente para muitos. Muitos estão se perdendo, porque estão atraídos, né? Presos nesse mundo, nessas oportunidades da porta larga. Mas nós, aqueles que servem a Cristo, sabe que ainda que chorando, ainda que passando humilhações, mas estão firmes com Cristo, porque nós já fomos conquistados pela graça de Deus, pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, a porta larga e o caminho espaçoso, a pessoa não precisa ser limitada. Ou seja, a pessoa pode fazer aquilo que ela bem entender, seguir seus próprios deleitos. Já ao contrário, a porta estreita e o caminho estreito, ele vai requerer de nós o quê? Uma transformação interior. Ou seja, primeiramente, temos que reconhecer o quê? Que éramos o quê? Pecadores. Temos que reconhecer em Cristo que nós o quê? Éramos um pecador. E sem Cristo, se não fosse por Cristo, não teríamos ali o direito de sermos reconciliados com Deus. Outra coisa, nós precisamos ter uma vida disponíveis para o quê? Ser conduzidos por Cristo, direcionados por Cristo. E outra questão, a partir dessa jornada, essa jornada que estamos fazendo a caminho do céu, o Evangelho de Cristo, ou seja, as diretrizes de Cristo, através da sua palavra, nos faz caminhar em santidade. Por isso que o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. Já na Epístola aos Hebreus, buscai, que vai falar, segui a paz com todos e a santificação, senão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos estar ali prontos para citar e para enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Ou seja, a partir tudo se inicia, a partir dessa transformação interior. Aí nós vamos andar na contramão do mundo, ou seja, o mundo segue para um lado, mas nós continuamos seguindo e servindo a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. No tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados. Nos dias atuais, temos ouvido muito pouco sobre a palavra arrependimento. Então, João Batista, ele pregava sobre arrependimento. E a mensagem era que para se entrar no reino de Deus, ou reino dos céus, é por via e meio do arrependimento. E o arrependimento, ele não é um ato, uma questão meramente emocional, não. Pelo contrário, o arrependimento é nós reconhecermos que estávamos em pecado, nos arrepender dos nossos pecados e ali nos achegarmos ao Senhor. E nós temos visto muito pouco se falar em alguns púlpitos também sobre a palavra arrependimento. Nós vemos aí grandes congressos, se ouve muito, Deus vai te dar, a vitória é tua, você é um milagre, Deus te escolheu, mas pouco se fala em arrependimento. Pouco se fala em arrepender. Nós vamos ver que todas as pregações, João Batista, Paulo e outros demais irmãos e irmãs, sempre anunciando o arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E isso que é mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. Falamos na outra aula, na aula passada, sobre a palavra regeneração. Então, nós precisamos o quê? Arrependimento. É do que? Para se entrar por essa porta, pelo caminho do céu, precisa ter arrependimento. Precisa se arrepender. Precisa de reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. Por isso que o Senhor Jesus fala, eu vos enviarei o Consolador.
O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por intermédio, a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo ele entra em ação e por intermédio do Espírito Santo, a pessoa se convence daquele pecado outrora que ela estava praticando. E ali ela se arrepende dos seus pecados para o quê? Entregar a vida para Cristo. Então tem que se ter o quê? Arrependimento. É necessário arrependimento dos pecados. Segunda questão, nós vamos ver aqui a confissão dos pecados. O ministério de João Batista foi um ministério muito impactante. Haja vista que muitos iam a ele, né? Muitos se achegavam a ele ali pela Judéia e próxima ali à província do Jordão, e ali as pessoas iam e confessavam a ele, se confessavam o quê? Os seus pecados, para o quê? Para serem batizados. Quando nós vamos ver também ali, nesse sentido, em Israel, se há um dia, né, que eles falam ali, o dia de perdão, está lá em Números, capítulo 5, no versículo 7, que era o dia nacional, um dia especial de se pedir perdão, que é o dia da expiação. Nós, os cristãos, nós temos que ter essa confissão, porque se a gente não entender que precisa confessar essa confissão de pecados, como vamos entender que necessitamos o quê? De um Salvador. Então, nós precisamos ali ter essa confissão para que a gente possa receber perdão dos nossos pecados. Então, a pessoa confessa os seus pecados e ali afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus como seu Salvador, e ali ela recebe o perdão dos pecados. Gente, quando o Senhor Jesus ele fala, quando Paulo ali usado pelo Espírito Santo ele fala, né, que a cédula que era contra nós, ou seja, tínhamos uma dívida impagável, e ali o Senhor no ato da cruz do Calvário, o Senhor ele vem, tem morte de cruz, ao terceiro dia ressuscita para nos reconciliar com Deus. Então, nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados, aceitar a Cristo como Senhor, para receber o perdão dos pecados, para receber o perdão, para que sejamos o quê? Perdoados em nome de Jesus. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos mortos pelos nossos pecados. A cédula que era contra nós era impagável, mas aí o Senhor veio e teve a morte, né? Teve ali o ato na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, em breve vem buscar a sua igreja. Então nós precisamos o quê? Confessar o pecado, aceitar o Deus poderoso como nosso Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, para que nós possamos receber o perdão pelos nossos pecados. Outro ponto, produzindo frutos de arrependimento. Nós vamos ver aqui o batismo, a confissão, e a confissão não somente seriam provas verídicas, verdadeiras de uma mudança de vida. É preciso que apresentar o fruto na vida como a marca de o quê? De um arrependimento sincero. Então, nós vamos em Lucas, podemos contemplar os frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Qual eram esses frutos? Era o quê? Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era a prova da natureza de uma pessoa que havia sido verdadeiramente transformada. Então, o que está dizendo aqui? Os frutos
de arrependimento, ou seja, o nosso exemplo de vida, os nossos atos, as nossas atitudes, todas devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Se era desonesto, agora é honesto. Se não tinha misericórdia, agora tem misericórdia através da graça divina. Se não respeitava as autoridades, agora respeita, que é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ou seja, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Há uma mudança, há uma transformação que essa pessoa sofreu, e agora, através da atitude, essa transformação, ela é observada e ela é vista através do quê? Do pensar e do agir. Então, nossos pensamentos estão em Deus e as nossas ações, elas são em Deus. Tudo, eu gosto muito de citar Romanos 11:36, porque dele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele. Amém. Então, que nós possamos, estar firmes no Senhor, buscando o nosso Deus e anunciando ao Senhor, que nós possamos fazer a escolha, como é o tema da nossa lição de hoje, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Josué, ele fala para o povo: escolheis a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abraão, quando estava ali, com os pastores de Abraão, estavam ali desentendendo com os pastores de Ló. Abraão fala para Ló: escolha para onde tu vais. Ló olhou aquelas campinas tão verdejantes e falou: ali é um lugar para me ficar. Mas Abraão, ele não escolheu. Por quê? Porque Abraão estava na direção de Deus. E nós, assim, é a nossa vida. Temos que fazer a escolha certa. Por isso que o Senhor fala: olha, entrai pela porta estreita, que ela nos conduz à vida eterna. Mas a porta larga, a porta espaçosa, ela nos leva à morte. Que nós possamos continuar servindo e seguindo a Cristo. Eu quero aqui ler a conclusão. No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência do perdão. Tiago vai dizer: aqueles que se constituem, aqueles que são amigos do mundo, constituem-se inimigos de Deus. Que nós possamos estar firmes, preparados para entrar na porta estreita, ainda que choremos aqui nessa terra, mas sempre estaremos firmes com Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos aqui fazer uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, te exaltamos, te agradecemos, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade. Pai, sabemos que Tu és o único mestre e o mestre por excelência. Te agradeço por esse momento tão precioso que o Senhor nos conduziu através das Suas Escrituras Sagradas. Senhor, toma em Tuas mãos toda a igreja comprometida com a Tua palavra. Abençoe os irmãos, as irmãs, dá uma aula abençoada, em nome de Jesus. Abençoe professores, superintendentes, secretários, Pai, todos envolvidos
com a tua escola bíblica dominical. Senhor, que mais e mais igrejas se empenhem ao conhecimento da palavra. Pai, te glorificamos e te agradecemos, Pai, por essa lição, mais essa lição tão importante, que fala, Senhor, nos convida e nos mostra, Senhor, acerca da nossa jornada para o céu, que nós possamos ali, Pai, estar convictos e firmes, meu Senhor, para entrar nessa porta estreita, renunciando o nosso eu e as nossas vontades e anunciando o Senhor, até assim a sua volta. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigada por estar por aqui e aprove o Senhor. Te convido para a próxima lição em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E claro, você que quer também estar conosco pelo Instagram, é só você ir lá e clicar. Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Por ali também temos anunciado o reino de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.